E aí, galera, mais uma vez de volta para uma outra aula sobre redação. Como eu falei no vídeo anterior, dessa vez nós vamos fazer uma análise de uma redação do Enem de 2014, que foi Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Nós vamos fazer a análise da redação de Carlos Eduardo Lopes Marciano, de 19 anos na época, né? Tinha 19 anos na época. Bom, nesse ano deu muito problema na redação do Enem, porque as pessoas fizeram uma coisa que eu falei para vocês que não pode fazer, que é tangenciar o tema. Por quê? Por que tangenciaram? Porque se aproximaram do tema, mas não atingiram o alvo. Porque leram Publicidade Infantil em Questão no Brasil e não prestaram atenção no viés que esse tema pedia para que o aluno respondesse, né? Então teve gente, por exemplo, falando sobre crianças que apareciam em comercial, sobre atores mirins e tudo mais. Erraram. Era para falar sobre propagandas voltadas para crianças. Então acabaram tangenciando o tema, tá? Então vamos lá. O Carlos Eduardo Lopes Marciano produziu aí um primeiro parágrafo, né, cujo título vem a ser O Verdadeiro Preço de um Brinquedo. Bom, o verdadeiro preço de um brinquedo. O que esse título traz pra gente? Qual a ideia que esse título passa pra gente? Quer dizer que um brinquedo ele custa mais caro do que ele realmente tem como preço lá na prateleira? Provavelmente. Então vamos lá. No primeiro parágrafo, é comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Ponto. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Bom, lembram que eu falei para vocês no vídeo anterior que é interessante produzir frases curtas? Olha como ele começa. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Essa frase serve para contextualizar o assunto, para introduzir o tema, né? Porque é importante então falar sobre comerciais voltados para crianças, porque é comum nós vermos esses comerciais. Pronto, de uma forma bem simples, ele introduziu a redação. Aí ele vai explicar. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. Ele quis dizer que os comerciais atrelados a personagens, a músicas para crianças, aos parques temáticos. Essa parte do parque temático eu realmente não gostei muito, mas enfim. Então ele fala que explorando esse universo infantil, as indústrias, né, desses produtos cresce. Aí ele coloca uma contradição ali, ele faz uma pergunta e obviamente essa pergunta deve ser respondida durante o texto, mas olha o que ele fala. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas? Então, ele cria um contraponto logo no início, né? Será que as crianças estão preparadas para esse consumismo que essas propagandas trazem? Porque as propagandas visam o quê? O consumo, né? Então, o que ele faz? Ele cria um título que sugere o alto custo das propagandas voltadas para o público infantil, né? E aí ele faz uma abordagem inicial com uma frase curta mostrando a pertinência do tema e o enfoque no crescimento vertiginoso da indústria de produtos infantis com a exploração do universo da criança. A problematização que ele vai criar no texto dele é consumismo versus a maturidade do público infantil. Ou seja, para ele, talvez as crianças não estejam preparadas, não tenham maturidade para entender isso. Obviamente ele vai dizer que não, mas é a pergunta que ele faz logo no primeiro parágrafo.
Depois, no segundo parágrafo, ele escreve assim: há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Mas não é preciso ir tão longe. No Brasil redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado de eleições. É impossível negar o impacto provocado por um anúncio ou uma retórica bem estruturada. Bom, eu falei para vocês que o segundo parágrafo deve ser argumentação e que você tem que elencar argumentos para poder desenvolver as suas ideias. O argumento que ele pega aqui é o argumento histórico, né? Primeiro ele fala sobre o surgimento da imprensa, tá? Que disseminou as ideias iluministas e derrubou o absolutismo. Depois ele fala sobre o Brasil redemocratizado e o que as propagandas políticas e os debates eleitorais fazem, mudando o resultado de eleições, inclusive, né? Bom, então, dessa forma ele prova que é impossível negar que as propagandas tenham um impacto muito grande na decisão do consumidor. Então vamos analisar esse parágrafo. A interpretação do tema. Ele traz dados sobre o poder de convencimento dos meios de comunicação, quando ele cita os ideais iluministas difundidos pela imprensa no século XVIII e que tiveram como resultado a queda do absolutismo. Esta é a prova número 1 do poder de convencimento das mídias. Depois, ele contextualiza para a realidade nacional. Quer dizer, ele trouxe para uma realidade da Europa, depois ele traz para uma realidade do Brasil, que é a aceitação do poder de convencimento das propagandas políticas e debates eleitorais no Brasil do período pós-militar. E aí ele traz uma frase reforçando essa ideia. É impossível negar que um anúncio ou uma retórica bem estruturados tem o poder de influenciar a opinião pública. Segundo parágrafo, muito bem escrito. Simples, se a gente for pensar bem, não tem tem conhecimento aí, né? Tem conhecimento histórico, mas escrito de uma maneira bem simples. No terceiro parágrafo, o problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão. Enfeitados por músicas temáticas, as cenas mostram crianças em grupo utilizando o produto em questão. Tal manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos que seus colegas. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Olha como ele faz um link com o que ele tinha dito no primeiro parágrafo. Percebam a progressão do significado, aquela questão da progressão semântica. No primeiro parágrafo ele diz que talvez as crianças não estejam preparadas. Depois, no segundo parágrafo, ele vem falar que esses comerciais podem convencer. E no terceiro parágrafo ele fala que é um problema quando esse discurso é direcionado ao público infantil. Porque as crianças não têm maturidade, né? Porque uma estratégia como essa abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Quer dizer, ele deixa bem claro que a criança não é capaz de discernir entre o que é necessário e o que não é. Olha como ele faz essa análise. Interpretação do tema. Retomada da abordagem, quer dizer, definição do padrão seguido pelos comerciais voltados para crianças, as músicas temáticas, o grupo de crianças e o produto sendo utilizado, né? Isso ele já havia dito lá no começo, lá no primeiro parágrafo. Configuração do abuso das propagandas. Quer dizer, a propaganda abusa do discernimento. É o problema principal identificado, consumismo versus maturidade do público infantil. Essa ideia foi apresentada também no primeiro parágrafo, quando ele fez a pergunta, né? Quarto parágrafo. Aí vamos ver como é que ele vai desenvolver isso, né? Vamos lá. Fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável.
Só assim, construiremos um sistema que ao mesmo tempo consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Ele encerra assim com chave de ouro. Ele fala então que é preciso ampliar a legislação para limitar esses comerciais, né? E aí ele cita como já acontece em países como Canadá e Noruega. De onde ele tirou essa informação que no Canadá e na Noruega já é limitado? Ele tirou de um gráfico que apareceu na proposta de redação que mostrava como que era a legislação em várias partes do mundo. E lá no gráfico, Canadá e Noruega demonstram que há uma legislação específica que proíbe o uso de personagens, de músicas e tudo mais. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para esse início de parágrafo é que ele inverteu o portanto. Geralmente o aluno começa o último parágrafo com portanto, fica clara a necessidade. Tudo bem, não tem problema, mas é muito mais interessante inverter. Dá um sentido de reflexão muito maior. Olha, fica clara, portanto, a necessidade de uma ampliação, tá? Bom, ele fala então que essa legislação precisa proibir técnicas abusivas e inadequadas. Gente, isso já é proposta de intervenção. A ação, ampliar a legislação, né? Qual é o objetivo dessa ampliação da legislação? A proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Depois ele fala uma outra proposta de intervenção. Ele faz uma outra proposta de intervenção. Além disso, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas. Olha, eu particularmente não acho legal jogar tudo na mão das escolas, né? As escolas já têm muitas funções. E ainda jogar mais uma, mas tudo bem. Mas ele coloca, é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Aí ele conclui, né, falando, só assim construiremos um sistema que ao mesmo tempo consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Quer dizer, ele reconhece que a indústria precisa vender os seus produtos, mas não precisa para isso abusar das crianças, né? Abusar da ingenuidade das crianças. Olha lá. Proposta de intervenção dele, então. 1. Ampliação da legislação atual, citação do Canadá e da Noruega como exemplos, né? E informação interpretada da coletânea. Vejam, ele não copiou a informação da coletânea, ele citou a informação, tá? 2. Conscientização das crianças em escolas. É aquilo que eu falei, cuidado aqui para não ficar jogando toda a responsabilidade nas mãos da escola, mas tudo bem. 3. Frase final demonstrando preocupação com um desenvolvimento econômico que não abuse da ingenuidade das crianças. Lembre-se finalmente, ninguém pode lhe dar nada que não exista em você mesmo. Ninguém pode abrir-lhe outro mundo além daquele que há em sua própria alma. Os outros só podem lhe dar a oportunidade, o impulso, a chave. Os outros só podem ajudar a tornar visíveis as fronteiras e potencialidades de seu próprio mundo. O resto é com você. Hermann Hesse. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem a estrutura do artigo de opinião. Qualquer dúvida, conversem comigo, mandem mensagens pelo WhatsApp no nosso grupo, né? Enfim, e a gente vai conversando nas próximas aulas. Até mais.